Olá, eu sou Monique Assimo e seja bem-vinda ao Fala Nick. Olá, hoje eu queria muito compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Eu estava lendo o livro de Esther e esse livro é incrível se você ainda não leu, então separa um tempinho. É um livro curto e é uma leitura que vai lhe abençoar muito. E eu estudando esse livro, Deus ministrou ao meu coração, eu já li ele várias vezes, sendo que dessa vez Deus trouxe o entendimento, me chamou a atenção nele com relação a 3 perfis de mulheres que se encontram nesse texto. E eu queria muito falar hoje com você a respeito da gente ser direcionada e não influenciada. Você já reparou que nós mulheres, a gente tem o costume, a tendência de ser muito movido pelas nossas emoções e ser uma pessoa influenciada pelas emoções, por pessoas. E hoje eu queria falar um pouquinho mais disso, porque quando a gente vive assim sendo influenciada e a gente não se posiciona, a gente acaba não desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos mudar isso. E nesse livro, enquanto eu estava lendo Esther, Deus foi ministrando ao meu coração esses 3 tipos de perfis de mulheres. E Ele me perguntou: quem tem sido você? Ei, quem é você? Qual desses perfis você tem procurado ser? E eu queria compartilhar com você. O primeiro perfil é o perfil da Rainha Vasti. A Rainha Vasti, o rei estava dando uma festa num determinado momento, ele vai e chama Vasti, sendo que Vasti estava ocupada, dando uma festa também para os seus amigos e para as suas amigas. E aí naquele momento ela simplesmente desafia o rei e fala que ela não vai porque ela está ocupada, né? E aí nesse primeiro capítulo vai narrar isso, que Vasti, ela simplesmente disse não pro rei. E a primeira característica que a gente vê em Vasti, essa mulher, é a característica de uma mulher sem prioridade. Quantas vezes nós reclamamos que a gente não tem tempo, que a gente é desorganizada, que a gente não tá conseguindo dar conta, que é muita coisa, que a gente não consegue focar. Mas tudo isso, se você for ver, é porque falta pra gente priorizar as coisas. A gente quer a mulher, quer dar conta de tudo, quer fazer tudo, a gente quer fazer... Eu sei que a gente tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que isso ao mesmo tempo que é muito bom, isso também é muito ruim, porque às vezes a gente perde tempo com coisas que não são prioridade. E o que é prioridade a gente deixa passar, porque às vezes a gente tá tão cansada, às vezes a gente tá tão ocupada que a gente não dá a devida atenção ao que é importante, sabe? E a gente precisa parar com tudo e priorizar o que realmente importa. Naquele momento, a Vasti, ela precisava ter entendido: ei, o rei está me chamando, eu preciso parar tudo para atender ao chamado do rei. E por ela não ter feito isso, ela não ter se posicionado e dado prioridade, ela foi expulsa do reinado. Olha que coisa forte, né? Ela simplesmente perdeu o reinado. E olha quantas coisas a gente vive hoje que é resultados de colheitas de coisas que nós plantamos por não saber dar a devida prioridade a algumas coisas. A gente tem perdido, às vezes, sonhos. A gente tem enterrado as promessas porque a gente está perdendo tempo com tanta coisa. E a gente não prioriza aquilo que realmente é importante para o nosso propósito, para a nossa vida, para viver aquilo que Deus tem para nós. A gente tem se deixado assim, sabe, muitas coisas escapar das nossas mãos porque a gente não sabe dar prioridade. Então, o primeiro perfil de mulher que eu vejo é Vasti, uma mulher sem prioridade. O segundo é Zeres. Zeres era a mulher de Amã. Amã era um cara, era o segundo abaixo do rei, né? E Amã, ele estava desenvolvendo dentro dele um sentimento muito ruim contra Mardoqueu. A gente mais pra frente vai ver que ele era tio de Esther. E o que aconteceu, né? Todas as pessoas, todos os judeus, todo mundo tinha que se dobrar para esse Amã, porque o rei deu essa autoridade para ele, e Mardoqueu não se dobrou, porque Mardoqueu, ele se manteve fiel ao Senhor e ele não se dobrou. Então gerou dentro do coração de Amã uma raiva com relação a Mardoqueu e com relação ao povo judeu. E o que ele fez? Ele gerou isso dentro dele. Num determinado tempo, ele chega em casa. Sabe quando você chega em casa assim, você vai desabafar com seu esposo, vai desabafar com a sua amiga, vai desabafar com a sua mãe, como é que foi o seu dia? E ele foi desabafar com os amigos e com a esposa. E aí nessa esposa, que é Zeres, eu vejo o segundo perfil, que era uma mulher influenciada por seus sentimentos.
né? Gente, meu Deus, como a gente se permite ser influenciada pelo que falam pra gente. Às vezes a gente nem sabe se a história é verdadeira. Aquilo já vai, a gente só ouviu um lado da história, aquilo já vai gerando uma coisa dentro de nós. Gente, mulher tem muito disso, a gente se deixar ser influenciada pelos nossos sentimentos. E essa mulher, mediante a toda a reclamação do marido, ela simplesmente, ao invés de... ela bota mais fogo no parquinho e ela dá ideia pra Mardoqueu construir uma forca. Pra Amã, desculpa, ela dá ideia pra Amã construir uma forca pra poder matar Mardoqueu. E a gente precisa tomar muito cuidado com os conselhos que a gente dá. Porque as nossas palavras, elas são sementes. E ela dando esse conselho pro marido, ela não fazia ideia, sabe? Ela foi ali totalmente influenciada pelos seus sentimentos. Ao invés dela chegar e falar assim: ei, amor, vem cá, não faz assim não, acalma o seu coração, as coisas vão se resolver, é assim mesmo, fica calmo. Não, ela colocou e começou a inflamar mais ainda essa raiva, esse sentimento dentro do coração do marido. E aí ele vai e faz a forca. Sendo que essa forca ele não sabia, ela não fazia ideia. Que lá no final do livro de Esther a gente vai ver que essa forca foi usada para que o próprio Amã, seu marido, fosse morto. Então ela deu uma direção, ela deu uma orientação em que aquilo no final de tudo serviria para matar o seu esposo. Então Zeres, ela passou a viver um momento de crise, um momento de luto, porque quando ela poderia fazer algo, sabe, dar um conselho, dar uma direção, ela simplesmente influenciou através de seus sentimentos, e isso gerou morte, gerou destruição. E quantas vezes nós temos sido dominadas pelos nossos sentimentos, e isso tem gerado morte e destruição, não só na nossa vida, mas das pessoas que estão à nossa volta. E aí quando nós somos influenciadas pelos nossos sentimentos, quando, sabe, a gente deixa tudo isso ser inflamado dentro do nosso coração, isso reger as nossas atitudes, isso nos coloca em apuros. Isso faz a gente passar por muitas coisas que depois lá na frente a gente vai se arrepender. Quantas coisas estamos perdendo porque nós não estamos focadas no que Deus tem para nós, e a gente tem permitido que A e B nos influenciem, que sentimentos negativos nos influenciem, que o que fizeram com a gente venha nos influenciar. E esse era um perfil da segunda mulher, né? Zeres era uma mulher que era influenciada pelos seus sentimentos. E a terceira mulher que eu queria compartilhar com você é aquela que eu e você, nós precisamos nos esforçar para ser, que era uma mulher direcionada pelo Espírito. E essa mulher era Esther, né? Num determinado momento do livro a gente vai ver que o povo, devido a essa raiva de Amã, ele tentou perseguir os judeus, e a Esther era judia, então o povo dela estava correndo risco, ela estava correndo risco, e mediante a uma situação, porque naquela época a rainha não podia nem chegar perto do rei se ele não a chamasse, né? Ela podia ser morta por isso. E aí, sabendo de toda essa situação em que o povo dela estava sofrendo, ela: ei, eu preciso fazer alguma coisa. E ela chama o tio dela e ela manda todo o povo jejuar e orar junto com ela durante 3 dias. Perfil de Esther, uma mulher direcionada, né? E aí ela vai lá e pede permissão para falar com o rei a primeira vez, e o rei diz que ela poderia pedir tudo que ela quisesse, até metade do reino ele dava. E ela vai e pede um jantar com ele e Amã. E aí nesse jantar ela se encontra de novo com eles, nesse jantar, e aí ela fala ele fala de novo para ela: o que você quer? Você pode me pedir o que quiser que eu vou te dar. E aí ela pede um terceiro jantar para poder falar com ele a respeito de tudo que estava acontecendo. Olha só, estratégias de Deus. Vai me dizer que eu e você, mediante as situações assim, a gente já não teria despejado tudo no rei? Olha, rei, esse cara aí, ó, ele tá fazendo isso, eu sou judia, ele tá querendo acabar com o meu povo. A gente teria despejado no rei sem sabedoria nenhuma, e isso poderia ter se voltado contra ela, porque ela poderia ter morrido, né? Então quando ela é direcionada por Deus, ele deu as estratégias e ela foi fazendo, e enquanto ela foi obedecendo, Deus foi dando direção, Deus foi abrindo o caminho, e Deus foi conduzindo a situação.
Ele agia em favor dela, ela não foi na força do braço. Ela colocou uma impossibilidade diante daquele que podia resolver, que era Deus. E o que aconteceu? No final de tudo, a gente vai ver que quem foi pra forca foi Amã. E todo o povo de Esther foi livre, porque ela simplesmente foi direcionada. O tio de Esther é que ficou com o lugar de Amã, sendo o segundo mais poderoso do rei. Então eu queria te dizer uma coisa, rei, vale a pena esperar, vale a pena você agir com sabedoria, guiada por Deus. Isso faz toda a diferença, vale a pena. Ela se posicionou, ela pediu direção a Deus e ela alcançou a libertação não só para ela, mas para todo o povo. E hoje eu queria te perguntar, qual é o seu perfil? Seja verdadeira com você mesmo. Quantas vezes a gente tem sido Vashti, uma pessoa totalmente sem prioridade? Eu sei qual é o meu propósito, eu sei quem eu fui chamada para ser, eu sou uma princesa, filha, herdeira, mas eu não estou dando prioridade e estou perdendo tudo, não estou vivendo. Quantas vezes eu sou Zeres, uma mulher totalmente influenciada pelos meus pensamentos? Quantas vezes você é influenciada pelos seus sentimentos? Isso tem gerado em você consequências terríveis. Você está perdendo a direção, você está perdendo promessa, você está perdendo tudo aquilo que Deus tem para sua vida. E você tem sido influenciada e não direcionada. E hoje eu queria te desafiar a você decidir parar de ser influenciada e se posicionar como a mulher de Deus que você é. Ele está disponível, ele está acessível para te direcionar, para te dar sabedoria e te conduzir, seja qual for a batalha, seja qual for a missão. Ele diz que ele é o nosso general de guerra, que ele vai à nossa frente. Então a gente precisa parar de lutar na força do nosso braço e deixar e permitir que ele guerreie por nós. É preciso deixar Deus ir à nossa frente e buscar nele a estratégia. Pare de usar as suas armas, use as armas certas. Pare de fazer o seu jeito, seja direcionada por ele. Deixa ele te conduzir e te dar toda a estratégia para guerrear e vencer toda e qualquer batalha que você esteja enfrentando. Que Deus te abençoe. Espero que essas dicas, essas instruções, tenham te abençoado e que possa ser um novo tempo na sua vida, de você ser influenciada, não, de você ser direcionada por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.